Meu nome é Elange. Hoje eu sou responsável pela apresentação do artigo no nosso grupo de pesquisa em treinamento aeróbico da FAEFID, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E para essa semana eu escolhi uma revisão sistemática. O que me chamou a atenção para essa revisão foi que ele vai tratar de periodização, que é o nosso tema, mas ele vai tratar em conjunto com outros esportes de predominância aeróbia. Então a gente vai falar de natação, vai falar de triatlon, e de corrida também. Então, a periodização reversa para o melhoramento da performance no esporte, uma revisão sistemática. Esse artigo foi publicado em 2022 por um autor da Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha. O nome dele é José Maria González Ravé, acho que é assim que pronuncia. E foi publicado na Sports Medicine, um acesso aberto. Então, introdução. Nós já sabemos, já falamos muito durante esse ciclo de apresentações sobre o que é a periodização. Então, só para deixar marcado, a periodização é um processo que serve para um gerenciamento mais aberto, mais amplo, de todo o programa de treinamento de um atleta dentro de um contexto anual. E dentro desse contexto anual, a gente tem várias divisões. A gente vai ter os macrociclos, os mesociclos e os microciclos, de acordo com o objetivo de cada atleta ou de cada equipe das competições-alvo durante o ano. E tudo começou há muito tempo atrás, com Matveev, um dos precursores da periodização, e ele observou e treinou atletas soviéticos na preparação para os Jogos Olímpicos de 1952 e de 1956. E vários autores hoje, diversos cientistas, colocam vários tipos de periodização, que vão variar esse processo de treinamento, vão variar o planejamento, a progressão do volume e da intensidade e também da recuperação dos atletas. E também, continuando, a periodização é um método cíclico de treinamento. Ele vai, onde a remoção da linearidade, então o treinamento não é de forma linear, a intensidade e o volume, eles não andam linear durante todo o processo de treinamento. E isso fornece um método superior de treinamento. Nas últimas décadas, muitas abordagens evoluíram e progrediram para ampliar essa periodização, Então, a gente tem a tradicional, a gente tem bloco ou a reversa, e cada uma tem os seus argumentos a favor que isso seria melhor para o atleta, Então, a periodização tradicional, ela tem seus argumentos dizendo que esse é o melhor método de treinamento. Nós vamos ter a periodização em bloco ou reversa, também vai dizer, com seus argumentos, que esse é um excelente método de treinamento, uma excelente forma de periodizar o treinamento de cada atleta. E os treinadores também, e os pesquisadores, tentaram inverter a ordem tradicional de volume e intensidade, que a periodização tradicional começa com volume alto e a intensidade mais baixa, e isso vai mudando. E tem a periodização reversa, que ela faz o contrário, ela já vai começar com a intensidade mais alta e o volume mais baixo, e depois inverte. E a periodização reversa, ela recebeu muita atenção na literatura científica, porque ela contradiz, ou ela faz o inverso da periodização tradicional. A natação foi um dos esportes que abraçou muito a periodização reversa, e outros esportes também voltados para a resistência, como o atletismo e o triatlon. Esse modelo de periodização reversa, ele traz 3 zonas de treinamento, e o foco dele é na zona 3. Desculpa, volta. Na zona 1, onde a intensidade é maior. E trabalha mais a zona 3, onde a intensidade é maior, e menos quantidade de tempo na zona 1, onde a intensidade é menor. Vou contar. Todos os modelos de periodização, seja ele tradicional, em bloco ou reversa, eles são um método útil para coordenar o treinamento, e isso
melhorar o desempenho esportivo. Mas ainda assim, com tantas pesquisas, com tantas pessoas, tantos técnicos trabalhando com a periodização, ainda são necessárias muitas pesquisas para fornecer uma maior compreensão desses benefícios, né? O que realmente a periodização traz de benefício para o treinamento. No entanto, a gente precisa também de pesquisas que vai comparar tanto a periodização tradicional quanto a reversa e inverter esses modelos. O objetivo do estudo, então, foi conduzir uma revisão sistemática de estudos de periodização para avaliar a eficácia e a utilidade da periodização reversa, que é aquela que é o contrário da tradicional, a influência do volume e intensidade do treinamento em melhorar o desempenho esportivo. Então, qual foi o método desse artigo? Qual foi a estratégia de pesquisa? Eles pesquisaram artigos até dezembro de 2021 em algumas bases de dados, como a PubMed, o Web of Science e o Scopus. O tipo de participante. O nível da amostra foi classificado como recreativo, atletas, né, que já fazem algum exercício, algum esporte de resistência, mas que não é profissional, e atletas treinados usando os critérios de cada estudo incluído na revisão sistemática. Para isso, foram utilizados 2 revisores independentes, que analisaram a qualidade dos estudos incluídos, usando uma escala de Pedro modificada e também um outro método, que foi níveis de evidência de Oxford. Aqui a gente tem uma tabela que ele vai resumir, então, esses critérios. Nós temos o tipo de participante, então foram adultos saudáveis e corredores jovens, né, de distância, nadadores e triatletas. O tipo de intervenção, nós tivemos os efeitos da periodização reversa versus outro tipo de periodização. E os estudos teriam que durar, no mínimo, 8 semanas. A periodização foi dividida em zonas, o volume ou intensidade, os critérios, né, que foram também para a inclusão dos estudos, teriam que falar pelo menos da performance, né, os resultados da performance, de variáveis fisiológicas ou antropométricas. Teriam que ser revisões, teriam também que ser publicados a partir de critérios de elegibilidade e teriam que ser publicados em inglês. Pode passar, Vitor. Resultado, então, da seleção dos estudos. Foram encontrados 925 artigos, mas somente 11 artigos foram incluídos no estudo. Somente 11 estudos atenderam todos os critérios de inclusão para essa revisão sistemática. Aqui agora a gente tem um quadro que é bem característico, né, das revisões sistemáticas. Então, não vou falar todos os numerozinhos, mas ele aponta o número de artigo em cada base de dados, dessa quantidade. Então, eles juntaram 925 e foram descartando, né, os artigos que eram duplicados, os artigos que não estavam entrando naqueles critérios de inclusão, e no final, 11 artigos, então, vão participar dessa revisão sistemática. Quais são, então, as características desses 11 estudos? Os estudos foram avaliados na escala Pedro modificada, tiveram uma pontuação média de 4,91. Eles usaram também o nível de evidência de Oxford. 2 estudos foram classificados como 1B, quer dizer que são ensaio controlado randomizado, independente, enquanto os estudos restantes foram considerados nível 2B, que são estudos de coorte individual. 5 estudos realizaram periodização reversa em natação, então 5 em natação, 2 em treinamento de força, 3 em corrida e 1 em triatlo. Então a gente pode observar que ele vai trabalhar com 5 tipos, né, de esporte: natação, o treinamento de força, a corrida, 4.
e o triatlon. 2 estudos desses 11, né, compararam a periodização em bloco e modelos de periodização reversa, enquanto 9 estudos compararam a periodização tradicional e os modelos de periodização reversa. 6 foram conduzidos com atletas recreativos e 5 em atletas treinados. De toda a amostra, nós temos 230 atletas, sendo 58% mulheres e o restante homens. E a média de idade era de 23 anos, variando de 16 a 37 anos de idade. 2 estudos avaliaram apenas mulheres e 9 envolveram homens e mulheres. 2 estudos usaram um grupo de controle para avaliar os modelos de periodização durante a intervenção experimental. As intervenções duravam em aproximadamente 10 semanas, então a gente teve estudos que duraram 8 semanas e estudos que também ocorreram acima de 12 semanas. A duração média foram 11 semanas e meia. Então, a gente tem aqui, né? Um estudo durou 8 semanas, 5, 10 semanas, 3, 12 semanas, um de 14 e um de 15 semanas. A gente sabe da dificuldade que é manter uma amostra treinando por muito tempo, né? Então, por isso que a média de duração das intervenções, nesse artigo de revisão, foram 11 semanas. 8 semanas já é difícil, né, a gente manter uma amostra treinando, então variou de 8, que foi o mínimo, até 15 semanas. Em relação ao volume, os estudos de corrida relataram volume com diferentes métricas. A natação, os estudos sobre natação, o volume foi em metros. Em relação aos estudos de treinamento de força, o volume foi relatado em número de repetições e também a quantidade de carga levantada. O que dificulta também, né, depois quando a gente for querer generalizar ou juntar esses dados, cada esporte tem o seu jeito de controlar o volume. Então, a gente viu aqui que a corrida foram diferentes métricas, natação em metros e no treinamento de peso, número de repetições e carga. Efeito dos parâmetros fisiológicos. Então, nós temos 3 efeitos principais, né? 3 parâmetros principais fisiológicos que a gente estuda. Um, que é a captação máxima de oxigênio, o VO2 máximo. Então, os estudos em relação à corrida ou em esportes de resistência, a gente vê muito esse efeito fisiológico, o limiar de lactato e a economia de corrida. Tanto o treinamento de periodização reversa quanto a periodização em bloco, eles vão produzir melhorias no VO2 máximo e na velocidade correspondente ao VO2 máximo, que é a VO2 máximo. Também ocorrem melhorias semelhantes na economia de corrida, na captação de oxigênio ou VO2 pico, tanto na periodização tradicional quanto na reversa. O custo energético da natação foi prejudicado após a periodização tradicional, sem quaisquer alterações substanciais após a periodização reversa. Efeitos do desempenho do exercício. Então, aqui ele vai falar de forma genérica, ele vai falar de todos os esportes, depois ele vai separar por esporte, tá? Então, 2 estudos relataram o desempenho da natação de 50 metros com a periodização reversa em comparação com a tradicional. Os tempos de intervenção de treinamento pré e pós um teste de 50 metros foram semelhantes em ambas as formas de treinamento. Em relação ao desempenho na corrida, os testes de tempo de 2.000 metros e 5.000 metros melhoraram pouco mais de 2% após 12 semanas de treinamento na periodização reversa e periodização tradicional. Tem um estudo do Clemente Soares, os autores não encontraram melhorias no desempenho do teste de corrida de 1.000 metros em relação à periodização tradicional ou à reversa.
Ambas as formas de periodização, né, tradicional ou reversa, apresentaram ganhos nos níveis de força máxima, que é um RM, com diferentes exercícios analisados. No entanto, os aumentos foram maiores com a periodização tradicional quando comparados com a periodização reversa. E no ganho de resistência muscular, ambas as formas aumentaram de forma semelhante. Então, enquanto a periodização tradicional pareceu ser melhor para ganho de força, para resistência muscular, tanto faz a periodização tradicional ou a reversa. Aqui a gente tem dois gráficos que a gente já conhece muito bem. O gráfico da esquerda, ele vai mostrar a intensidade, como se comporta a intensidade nos três diferentes tipos de periodização. Então, a gente tem no eixo Y o total em porcentagem da intensidade e no X as semanas até o teste. Então, a gente já conhece que a periodização tradicional, ela começa com uma intensidade mais baixa, aqui no gráfico está entre 40% e 50%, e quando chega lá na fase 3, ela dá um pico e diminui só um pouquinho, que é a fase do teste. A periodização em bloco, a gente tem 3 aumentos, né, de intensidade, ela tem um pico em cada fase do treinamento, e a periodização reversa ela é o contrário, ela já começa com uma intensidade alta e ela vai abaixando conforme vai passando o tempo. No gráfico da direita, a gente tem a distribuição de mesociclo do volume. Então, no eixo Y, a gente tem a porcentagem do volume, e no X a gente tem as semanas. Então, na tradicional, começa com volume alto, e vai diminuindo até chegar na fase 3. O bloco também tem 3 picos durante cada fase de treinamento, e a reversa, ela começa com um volume baixo e vai aumentando até o final da terceira fase. Pode passar. Qual que foi a discussão? Então, desses 11 estudos que compararam as periodizações, um comparou diretamente a periodização tradicional. Foram 9 estudos. E outros 2 estudos, a periodização em bloco com a periodização reversa. Os estudos, como eu falei, né, foram feitos em atletas recreativos, em atletas mais treinados. Os programas de treinamento foram avaliados num curto espaço de tempo, como eu falei, entre 8 e 15 semanas. E a curta duração dessas intervenções em estudos que priorizam a periodização torna difícil da gente tirar alguma conclusão, porque são espaço de tempo muito curto, né? A gente precisaria de estudos a longo prazo, mas quem está envolvido na pesquisa sabe que isso é muito difícil, de você conseguir treinar, de você conseguir fazer uma intervenção a longo prazo, para realmente verificar qual periodização seria melhor para determinado esporte ou para determinado atleta. Pode passar. Em relação ao desempenho competitivo, né, ou esportivo, 5 dos 11 estudos incluídos nessa revisão foram sobre natação. Uma revisão sobre periodização de natação identificou que a periodização tradicional era a forma mais comum usada em nadadores bem treinados, mas apenas 4 estudos compararam a periodização tradicional versus a reversa. Os estudos, né, dessa revisão sugerem que a periodização reversa melhorou o desempenho de natação mais do que a periodização em bloco. A gente vai falar agora especificamente da natação. E a gente vai ver algumas contradições aqui. Então, antes ele falou que a periodização reversa foi melhor. Aqui ele já vai falar um pouco diferente. Ó. Nem a periodização tradicional, nem a reversa produziram melhorias significativas no desempenho de natação numa prova de 50 metros. Apenas 2 estudos relataram melhorias significativas de natação de 100 metros após a periodização reversa e em bloco. Então, a gente tem diferença do tempo de prova, apesar de 50 e 100 metros serem
provas rápidas, né? Então, os resultados dos artigos, eles não são unânimes, né? Não houve uma melhoria, então você pode fazer tanto uma periodização quanto a outra, que vai funcionar do mesmo jeito. Já no outro estudo, em 2, né, falaram que a periodização reversa foi melhor. Pode passar. As maiores melhorias para o grupo de periodização reversa, 5%, podem ser explicadas pelo baixo nível de desempenho dos nadadores usados nesses estudos, ou uma maior especificidade de estímulos nas primeiras semanas de treinamento, que é o treinamento de alta intensidade. Então, ele atribuiu essa melhoria, né, na periodização reversa por ser atletas nadadores que não têm um nível tão bom, né, são recreativos. Ou porque esses estímulos nas primeiras semanas deveriam ser outros e não uma intensidade maior. Além disso, a periodização tradicional pode melhorar a eficiência da natação em aproximadamente 2%. Pode ser relacionado ao maior volume de trabalho técnico, que é realizado quando a intensidade, né, tá mais baixa, e a periodização reversa pode aumentar o VO2 máximo em até 6%. Então, a tradicional, você consegue melhorar mais a técnica, porque o volume é mais alto e a intensidade é mais baixa, mas quando você usa a periodização reversa, você tem um aumento do VO2 máximo. A periodização reversa tem sido usada em combinação com uma periodização polarizada para melhorar o desempenho em eventos de sprint, né? São os eventos de curta duração. Em natação, são as provas de 50 metros e até de 100 metros. Na corrida, tanto a reversa quanto a tradicional melhoraram os tempos de corrida nos testes de 2.000 e de 5.000, mas sem uma grande diferença entre esses modelos. O desempenho da corrida aeróbica melhorou na periodização reversa em comparação à de bloco. Então, quando o tempo é maior, né, quando a distância é maior, parece que a tradicional tem um ganho melhor do que a reversa. E em corridas mais curtas, parece que a reversa tem um ganho melhor. Embora a amostra de corredores fosse de corredores recreativos, o estudo apoia a preposição de que ambos os modelos são melhores do que o não planejado. Isso é muito óbvio para a gente, né? Quando a gente tem um treinamento sistematizado, é muito maior a chance do treinamento dar certo do que um treinamento que não tem nenhuma sistematização. Pode passar. Alguns resultados indicam que a reversa poderia ser uma alternativa viável para melhorar o desempenho em eventos de curta distância, né, que são as corridas com característica mais anaeróbica. Como evento de natação de 100 metros, enquanto a tradicional parece ser a melhor escolha para eventos mais longos. E a falta de... Aqui ele misturou, né, na corrida e natação. A falta de efeitos no desempenho de natação poderia estar relacionada ao treinamento de uma variedade de adaptações de aptidão, em vez de enfatizar a característica primária de cada evento, se é um evento de curta duração ou um evento de longa duração. No treinamento de força, 2 estudos relataram maiores ganhos de força de um RM na periodização tradicional em vez da reversa. Em relação aos efeitos da periodização da força muscular, o artigo de Pretz e colaboradores relataram aumentos na força muscular para ambas as formas de periodização, tanto a tradicional quanto a reversa, em alguns exercícios, como o supino, a puxada alta, a flexão de braço e a extensão de perna. Eles também afirmaram que a tradicional, em vez da reversa, é mais eficaz para a força e para a hipertrofia.
Há uma possibilidade de que a periodização tradicional ser mais eficaz, pois permite um treinamento de mais qualidade com pesos maiores, né, com pesos mais pesados no final do programa. Porque a tradicional a gente sabe, né, que no final a intensidade vai ser maior, então a carga também vai ser maior. Isso ajuda no ganho de força e no ganho de hipertrofia. No entanto, a reversa, tanto tradicional quanto a reversa, mostraram um aumento semelhante na resistência muscular. Então, para força e hipertrofia, parece que a tradicional é melhor do que a reversa. E quando se pode deixar aí, Vitor. Se você quer não pode deixar onde está. E se você quer uma resistência muscular, então independe qual periodização. Em relação, então, continuando, né, da resistência muscular, a reversa foi caracterizada pela diminuição da intensidade, porque ela começa com uma intensidade maior, e o aumento do volume em direção às últimas semanas de treinamento nesses estudos. O que é mais como um estilo de treinamento de força e resistência. Parece razoável melhorar a resistência muscular com um treinamento mais específico para esse atributo. E o histórico de treinamento anterior também vai ter grande influência, né, nas adaptações. Pessoas que não são treinadas ou que treinaram há menos tempo vão ter adaptações específicas e pessoas que já estão acostumadas a treinar vão ter outros tipos de adaptação. Além dos efeitos no desempenho e nos parâmetros também fisiológicos, diferentes tipos de periodização podem ter também efeitos na composição corporal. Arroio Toledo e colaboradores relataram que a periodização em bloco pode provocar melhorias mais favoráveis na composição corporal do que a reversa em nadadoras moderadamente treinadas. Reduções da massa gorda podem ser alcançadas durante o período de treinamento de alta intensidade e incluir uma fase específica de treinamento para esse propósito. Pode ser útil em esportes onde a composição corporal é importante para o desempenho. Então, a gente tem vários esportes em que a composição corporal é primordial. A gente pode ver pelos biotipos, né, de corredores de 100 metros, corredores de longa distância, nadadores de curta distância, nadadores que conseguem e que treinam para provas mais longas. Nós temos também os esportes onde é dividido por categoria de peso, então isso tudo vai influenciar na escolha da periodização. Quais são as limitações desse artigo? Ele vai citar várias. E uma das razões pela qual eu gostei do artigo, que ele vai trabalhar vários esportes, é também uma das limitações que ele vai colocar. Então, ele vai citar a heterogeneidade dos esportes, né? Então, ele pegou esportes de resistência e pegou treinamento de força, e isso atrapalha porque as abordagens metodológicas de cada estudo são diferentes. Houve também uma variabilidade interindividual grande, né, substancial, em relação aos participantes. Uns incluem nadadores adolescentes, outros corredores mais experientes, e em todas as variáveis de desempenho que podem ter prejudicado a capacidade de estabelecer resultados conclusivos. Então, a gente tem natação, corrida, treinamento de força, a gente tem adolescente participando, a gente tem corredores mais experientes. Lá no começo eu coloquei, né, a característica da amostra, variou de 16 anos, que são adolescentes, até 37 anos. Então, essa gama, né, essa idade ficou com um limite bem amplo. A periodização também se refere a períodos, né, ou a temporadas, a uma ou mais. E pode ser lógico para pesquisas futuras avaliar períodos mais longos, a gente sabe o quão é difícil, né, manter as pessoas engajadas numa pesquisa. E ele diz que isso é importante, volta, para que as diferenças após cada modelo de periodização possam ser mais pronunciadas. Uma desvantagem crítica em alguns desses estudos é a falta de um desenho controlado randomizado. Então, só teve um estudo onde houve um grupo de controle. Geralmente o que a gente vê nos artigos
são as intervenções, né, são os períodos de pesquisa, mas sem nenhum outro grupo fazendo outra coisa, ou um grupo controle, ou depois a gente vê também invertendo a periodização, né? Um grupo faz uma periodização, um grupo faz outra, depois troca. Então, a ausência, né, de um grupo de controle não refletiu as melhorias sem modelos periodizados versus o grupo de controle. Precisamos de mais pesquisas, né, a longo prazo. A maioria dos estudos não relatou detalhes do estado nutricional, níveis de fadiga, variações na motivação ou outros atributos psicológicos que podem, a gente sabe que afetam, né, a adaptação e o desempenho. Em que trabalhos futuros poderão identificar características individuais de atletas associados aos diferentes modelos de periodização e quais eventos e esportes podem se beneficiar de um treinamento de periodização reversa. Então, é importante a gente entender o esporte que está treinando, que está estudando, é importante entender o atleta que está com esse treinador para perceber ou ir por tentativa e erro para saber qual é a melhor periodização para aquele atleta, ou para aquele esporte, ou para aquele momento que está sendo utilizado. E para terminar, a conclusão do artigo, ele queria saber se a periodização reversa era melhor do que as outras. Então, ele concluiu que não está claro se a periodização reversa é mais eficaz do que outros tipos de periodização. O uso da periodização reversa provavelmente induz melhorias semelhantes ao modelo tradicional para eventos mais curtos, como, por exemplo, a natação, uma prova de natação de 100 metros. Estudos comparativos de modelos de periodização em esportes de resistência exigem planejamento cuidadoso desse desenho, né, desse design experimental. Períodos de estudos mais longos e, quando apropriado, uma correspondência cuidadosa de volume e intensidade de treinamento. Então, ele concluiu que a reversa, no final, é igual à tradicional. Ele queria provar, ou queria ver se era o contrário, mas a conclusão dele é que a periodização reversa é tão eficaz quanto a periodização tradicional em esportes como natação, corrida, o triatlo e também o treinamento de força.